Graça e paz, meus irmãos. Em nome de Jesus, boa noite. Privilégio de estarmos juntos para louvar ao Senhor, para bendizer o nosso Deus nas quartas com Jesus. Olha que bênção, que privilégio nós temos, né? De ter Jesus todos os dias, mas ter esse nosso encontro aqui em comunhão com os irmãos, com Jesus. Eu já quero aproveitar pedindo a você a gentileza de compartilhar aí o link do nosso culto ao Senhor, para que mais pessoas possam ser ministradas pela palavra de Deus, pelos louvores. Então, você tem alguns instantes aí para você poder compartilhar o link do nosso encontro, tá bom? Compartilhe aí para os seus amigos, para que eles também sejam ministrados e também participem aqui dessa quarta-feira com Jesus, com os irmãos. Boa noite a todos que estão chegando, você que está compartilhando. Como é bom a gente poder iniciar nossa quarta-feira aqui com Jesus. Primeira quarta-feira que a gente está se reunindo aqui. É uma bênção poder celebrar ao Senhor, podemos estar juntos aqui. Eu quero que a gente comece lendo a palavra de Deus. Eu peguei essa Bíblia aqui, né? É uma Bíblia que eu tenho ela já há muito tempo, desde a minha adolescência. Eu gosto muito dela, né? Que ela tem alguns comentários aqui de alguns ministros e nos abençoa muito, tem muitas reflexões. E tem um texto aqui muito especial, que está lá em 1 João, capítulo 5, que vai nos dizer o seguinte: a fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, ama também aquele que foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente tem passado por alguns momentos, situações, e a gente sabe que com o Senhor nós somos mais que vencedores. Ele já conquistou por nós toda a vitória na cruz. O texto vai continuar dizendo que nós somos comprados pelo sangue do Senhor, agora nós somos batizados por esse sangue. Ele vai continuar discorrendo e a gente começa a literalmente degustar dessa leitura e ver o quanto nós somos amados por Deus e o quanto nós somos de Deus através de Jesus. É um privilégio que nós temos, irmãos, de sermos chamados filhos de Deus, de poder viver em comunhão com esse Deus e ter a certeza maior da nossa vida eterna com o Senhor. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor, cantando esse cântico de gratidão a Deus, agradecendo ao Senhor porque Ele jamais se esquece de um dos seus filhos. Então vamos adorar ao nosso Deus, vamos bendizer ao Senhor. Eu te agradeço, Deus,
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos, bom celebrarmos juntos. Já vou dando aqui boa noite para Socorro, vou dando boa noite para Kátia, para Cláudia, para Edna, para Adriana, para Daine, para Edilma, para o Cláudio, para o Davi, para a irmã Maria Fagundes, para o Raulzinho e a família, para a Claudinha Ramos, para a Mary, boa noite, para a irmã Neide, para a irmã Cláudia Souza, enfim, quero louvar a Deus pelas suas vidas, quero já convidar você a fazer seus agradecimentos aí, se você puder já ir enviando para nós, enquanto eu vou
trazendo alguns avisos para vocês, ok? Primeiro, você deve ter percebido, ontem nós colocamos no nosso WhatsApp uma consulta aos irmãos da possibilidade de voltarmos a termos culto online, e graças a Deus, eu acho que nós estamos afinados ainda na ideia, né? O pastor era da opinião que se deixasse passar 15 dias, que seriam a quarentena aí desses dias de festa, e foi isso que a igreja votou, então nós vamos permanecer com as nossas celebrações sem funcionar, por mais 2 domingos. Então, domingo que vem, que é dia 10, não vamos ter celebração lá na igreja, e nem no dia 17, ok? Porém, nos domingos, a igreja estará aberta. Se você quiser passar lá, deixar o seu dízimo, deixar lá o seu quilo, você pode fazer. A igreja estará aberta no domingo das 10 até as... Eu não lembro se foi até as 3 da outra vez, mas a gente vai colocar isso no WhatsApp para vocês, ok? Então, a igreja vai ficar aberta. Aliás, a igreja está aberta, né? Todos os dias. O pastor tem ido lá já essa semana. Estou fazendo algumas questões de planejamento, alguns trabalhos internos, e na medida do possível estou atendendo a uma ou outra pessoa, selecionando para atendimento, enfim, tá? Então, nós voltamos a funcionar, só não vamos ter as celebrações presenciais ainda. A ideia é que daqui a 15 dias, lá para o dia 18, provavelmente nós vamos soltar uma nova, 18 não, no dia 19, nós vamos soltar uma nova avaliação de uma possível volta ou não, ou se a gente perceber que os números começaram a cair ou estão bem estabilizados com uma margem de segurança boa, nós vamos voltar a abrir a igreja dentro dos protocolos aí necessários, ok? Vamos continuar orando. A previsão das nossas vacinas para que as pessoas comecem a ser imunizadas é agora a partir do dia 25 de janeiro, né? E uma vez o pessoal imunizado aí, já começa a facilitar também as nossas possibilidades de estarmos juntos. Muito bem, queria pedir aqui algumas orações. A mãe da Vânia, a Vânia, que é nutricionista, que mora lá no Soberana, ela foi para o hospital hoje para passar por uma cirurgia. Na hora da anestesia, ela passou mal, teve uma parada cardíaca, mas foi reanimada. Então, graças a Deus, ela está na UTI, está sendo acompanhada, mas está com vida. Eu quero pedir aos irmãos que estejam em oração, tá? Também vamos orar pela mãe da Maria Bispo, tá? A mãe dela está indo viajar também, então vamos estar em oração pela vida dela. Vamos orar pela irmã Laide. Eu conversei com a irmã Laide hoje, ela está de volta a Guarulhos, chegou ontem, está aí começando um novo momento lá na casa dela, né? Uma vez que perdeu o irmão Joaquim. Então vamos orar pela irmã Laide também, tá? Queria também pedir para que vocês orassem pelo o Marquinhos, o que toca baixo, tá? Um dos filhos dele, o Iago, vai ter que passar por uma cirurgia, tá com um tumor, e nós precisamos orar também pela vida do Iago, para que Deus esteja trabalhando lá, ok? Deixa eu dar mais algumas informações. Primeiro é que a nossa EBD continua funcionando. Domingo, apesar da igreja não estar funcionando presencialmente, mais aberta, nossa EBD vai continuar funcionando normalmente às 9 horas, então participe. Deixa eu colocar um detalhe para vocês. Aqui, talvez vocês não observem que eu esteja assistindo a EBD, porque eu estou dentro dessa questão aqui da comunicação interna, mas eu estou assistindo todas as celebrações, tudo que está acontecendo, tá, irmãos? Então,
somente o culto de oração de terça-feira e a reunião de mulheres, mas geralmente eu estou a par de tudo que está acontecendo, então quero convidar vocês a se envolverem, a convidar outras pessoas a se envolver. Queria falar com você que é líder de ministério, para você começar a preparar aí seu planejamento, que em breve o pastor vai estar te chamando para a gente sentar e conversar, ok? Não percam a nossa celebração de domingo à noite. Deus está nos falando, nós estamos com uma nova série de mensagens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, vale a pena vocês estarem presentes e participarem aí das nossas celebrações, ok? Muito bem, queridos. Nós vamos passar, então, ao momento de agradecimentos, e já temos aqui alguns irmãos fazendo seus agradecimentos. A Edna Freitas está agradecendo pelo cuidado do Senhor na sua família. A Cláudia Souza está agradecendo a Deus por mais um ano de vida com saúde. Graças a Deus, Cláudia. David e a família toda está agradecendo a Deus pela saúde, pelo cuidado de Deus para com eles. Saudades de vocês. A Maria Fagundes está agradecendo a Deus pelo cuidado com os filhos dela. O Marcelo está agradecendo, a Neia, né? Está agradecendo pela saúde da família e dos irmãos. Ok. A Daine pela saúde, pela vida. Bom termos um Deus que nos serve de tamanha gentileza e de tamanho amor. E eu quero destacar aqui, há uns 15 dias atrás nós começamos a falar, a igreja jejuou e orou pela vida do nosso jovem, o Marcos Vinícius, né? E hoje ele teve alta, ele já está em casa para honra e glória do nosso Senhor. E não só o Vinícius, mas toda a família pegou Covid. Graças a Deus estão todos recuperados, mais motivos para engrandecermos o nome do Senhor, ok? Vários motivos de gratidão ao Senhor. Então, o que nós podemos fazer? Orar, porque que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós? A Michelle aqui ainda está mandando agradecimento pela casa, pelo emprego dela e pelo emprego dos irmãos dela. Graças a Deus. Que daremos nós ao Senhor? Nós não podemos dar nada mais, nada menos do que a nossa gratidão, do nosso coração grato, do nosso reconhecimento ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Está aqui a irmã Edilma também agradecendo pela saúde no meio das lutas. Deus está sustentando. Irmã Terezinha, irmão Daniel, graças a Deus ter vocês aqui conosco, feliz, e ela está agradecendo por viver o milagre da vida. É verdade, né, irmã? Você também passou uns maus bocados no ano passado. Mas tudo se fez novo, tudo se faz novo todos os dias, e é por isso que nós precisamos agradecer ao Senhor. Vamos orar, queridos? Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós abrimos os nossos corações ao Senhor com toda a gratidão, reconhecendo que toda boa dádiva, que tudo aquilo que nós temos experimentado vem dos céus através do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo seu carinho, pela cura, pela provisão, pela saúde. Enfim, Deus, são infinitas as maneiras como nós podemos te agradecer e nós te louvamos por isso. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar louvando ao Senhor. A Elaine está agradecendo a Deus por todo o cuidado em cada detalhe da família dela. Graças a Deus por isso. Vamos lá, pastor. Vamos continuar adorando ao Senhor, bendizendo ao nosso Deus. Irmãos, como eu falei no começo, eu estou com a minha Bíblia impressa, que é uma Bíblia que eu tenho desde a adolescência, e eu estava
Ela fica aqui num lugar bem especial e eu gosto de ler essa Bíblia. Eu encontrei aqui dentro, irmãos, algo muito especial para mim. Eu estava até comentando com a Gil antes do culto. Olha que coisa, irmãos. Uma foto minha de 14 anos. Olha, cheio de cabelo. E aí me traz à memória a fidelidade do Senhor, o cuidado de Deus, nessa trajetória da infância até aqui, o quanto Deus é bom, o quanto Ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia em nossas vidas, e nós temos e devemos reconhecer isso, a bondade do Senhor. Como o pastor falou, o que darei eu por tantos benefícios que o Senhor tem me dado, né? Nós só podemos adorar e agradecer, porque sabemos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que andar lado a lado com Jesus. E nessa quarta-feira que a gente tem esse encontro aqui especial para adorar ao Senhor, para bendizer. Então eu quero convidar você a cantar essa canção, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Enquanto você vai louvando, já vai digitando aí o seu pedido de oração também, tá bom? Daqui a pouco teremos um momento de oração pelo seu pedido. Vamos louvar ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter muita paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Amém, queridos, amém. Jesus possa continuar a ser o nosso bom pastor. E eu quero, enquanto você ainda está mandando seus pedidos de oração, ler aqui um texto da palavra de Deus, e esse texto está lá em Joel, capítulo 2, e eu vou usar esse texto para a gente parar para orar agora, e diz assim, eu vou primeiro explicar o contexto. O contexto do capítulo 2 é o profeta avisando o povo de que os dias estavam se aproximando e que Deus faria justiça. E depois, a partir do versículo 12 do Joel, capítulo 2, o profeta começa a chamar o povo ao arrependimento, né? E depois, no versículo 18, que é o que eu quero ler, Deus fala ao povo através do profeta. E Deus fala as seguintes palavras ao povo: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Por que eu estou lendo esse versículo? Esse versículo demonstra algumas características de Deus, que eu quero destacar aqui antes de nós orarmos. Uma das características é que Deus zela por aqueles que são seus. O sentido de zelar aqui é o de cuidar, é o de estar exercendo todas as formas para poder não nos deixar sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de apreço. Essa é uma questão, uma característica de Deus. E a outra, diz aqui o texto bíblico, que o Senhor teve piedade do seu povo. Ter piedade do seu povo não é ter dó. O ter piedade é um pouco mais do que isso. O ter piedade, segundo o dicionário, é ter compaixão pelo sofrimento, é ter misericórdia, é ter um olhar diferenciado de compaixão pelo outro. E quando Deus viu aquele povo no seu sofrimento, ele disse assim: olha, eu estou e sempre cuidarei de vocês, mostrarei zelo, e sempre terei compaixão de vocês. Lembro para vocês que o contexto é um contexto em que o povo estava longe do Senhor, mas Deus não negou compaixão, Deus não negou piedade, Deus teve um apreço para com o seu povo. E talvez hoje, o que mais você precise na sua vida é desse apreço de Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente passa por tantas dificuldades, por tantas situações, que a gente se cansa de tamanha forma que o que a gente quer é que alguém olhe para nós com um olhar diferenciado de amor, de compaixão, de piedade. E é esse o olhar do Senhor para você hoje. Por isso a gente para orar aqui sempre. E temos aqui alguns pedidos de oração que nós vamos fazer aqui juntos. Tá? Vamos orar juntos. Então, eu começo aqui pelo Marcelo, que está pedindo que Deus cuide de todos nós, nos protegendo dos dias maus. Estamos vivendo dias bastante maus. Pensamos que já tinha passado o pior, mas eu acho que vivemos e estamos experimentando ainda o pior. A irmã Tecla está pedindo oração pela irmã, cunhado e sobrinho que estão com Covid. Vamos continuar orando. A irmã Daine está pedindo pela cura dos sobrinhos, Eduardo e Ana Clara. A Neide está pedindo pela saúde de todos da área da saúde. É verdade, a gente não pode se esquecer disso. O que eu acho mais incrível, sabe? É que sempre, às vezes eu acabo esquecendo, alguém se lembra aí, né? A Beth está pedindo oração pela vida da irmã dela e do sobrinho que estão com Covid. Que Deus restabeleça a saúde deles. A minha sogra também está colocando lá as mãozinhas de oração, que está orando conosco. A Joana Angélica está pedindo oração pela nação. Verdade, Joana, precisamos orar. O Roberto está agradecendo pelos cuidados junto à família. E, no momento, principalmente, está pedindo pelo pai da Denise.
que é uma amiga deles, vamos orar por eles. A Giovana está pedindo oração pelo pai da Denise, pelo esposo da Mônica, que fez cirurgia essa semana. A irmã Áurea está pedindo oração pela vida da irmã Cida, a irmã dela, Cida, que voltou a passar mal e passará por cirurgia novamente. Ô, Áurea, estamos juntos em oração, vamos vencer essa no nome de Jesus, né? A Kátia está agradecendo pelo sustento, Maria Fagundes está pedindo oração pela família, a Kátia por esses dias que ela está com o coração bem angustiado, a Elaine por portas de emprego, para o Joel e para o Wesley, né? E os familiares de Dourados também, né? O Bira pela Valéria, gerente de onde ele trabalha. A Marina está pedindo oração pela dona Hilda, pela sua família, pelo Tiago, pelo Lourenço, por portas de emprego para os irmãos e tantos outros, né? A Maria Bastos pela viagem da mãe, a gente já falou disso. A Edilma está pedindo oração pela família e por todos os enfermos. E eu quero lembrar aqui as orações pelo Iago, quero lembrar aqui as orações pela mãe da Vânia, que está na UTI, e também pela irmã Laide, que está começando um novo momento de vida. Vamos orar por todos eles. A Ana Maria está pedindo oração por ela, pela família dela e pelos amigos. Irmãos, tantos pedidos de oração, né? Começamos o ano necessitando de Deus. E você sabe que eu acho que isso é maravilhoso, né? A oportunidade que Deus nos dá de podermos dividir as nossas cargas, de podermos entender, conforme o pastor leu aqui, que ele é um Deus zeloso, que ele tem piedade do seu povo, e nós somos o povo dele, e é por isso que nós vamos chegar ao altar do Senhor. Eu queria pedir para o pastor Cristiano me ajudar agora em oração. A Terezinha ainda está pedindo oração pela família, em especial pelo irmão Daniel. Vamos também continuar orando pela vida deles lá e pelo irmão Daniel. Ok? Vamos orar, queridos? Vamos orar, irmãos. A palavra de Deus em Romanos também vai nos dizer que, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitos pedidos de oração, vamos colocar diante do Senhor todos eles. Pai de amor, Deus bondoso, gracioso Deus, Deus de misericórdia, de amor. Pai bendito, muito obrigado, Jesus, pelo seu cuidado sobre nós, sobre a nossa casa. E nós te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor tem nos suprido em tudo. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nesta hora, Deus, o teu povo compartilha aqui, Senhor, tantos pedidos de oração, pois estamos juntos em um só pensamento, em uma só intenção de buscar a tua face e buscar, ó Deus, a cura do Senhor, buscar, ó Deus, o agir do Senhor em cada vida, em cada necessidade. Eu vi aqui, ó Deus, alguns irmãos pedindo por pessoas que estão com ansiedade, pessoas que estão deprimidas, ó Deus, porque vão passar por momentos difíceis, como apresentar os seus pedidos aqui. Mas, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa cuidar de cada um, trazer, ó Deus, a memória, a cada um desses, aquilo que nos traz esperança. Quando nós paramos para pensar, ó Deus, orientados pela sua palavra, o que nos dá esperança, nós vamos enxergar tantas lutas que já passamos e o Senhor esteve ao nosso lado e nos deu a vitória, porque, como acabamos de ler, tudo contribui para o bem daqueles que te amam, ó Pai. Amém. E nós te amamos, Senhor, e esperamos o teu agir, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor Deus, ó Deus, ó Pai, de promessa, o Senhor Deus que cumpre as suas promessas em nossas vidas, e o Senhor prometeu, ó Deus, que estaria conosco, como de fato está todos os dias, até o nosso grande encontro, ó Deus. Então, ó Pai, em nome de Jesus, opera, Senhor, responde cada pedido que foi apresentado aqui diante do Senhor, que a resposta certa venha de Ti, que tenhamos fé para esperar o Seu agir, a Sua resposta, porque com certeza é a melhor para nós, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, ser com cada
pessoa que foi apresentada aqui, cada família, ó Deus, o teu Espírito Santo possa supri-los, seja qual for a necessidade, ó Pai. Em nome de Jesus, possamos esperar o agir do Senhor em nosso favor. E é no seu nome, Pai, grandioso, que nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos parar para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós estamos aí chegando, começamos já há algum tempo, já estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o livro de Provérbios, e hoje nós vamos meditar no capítulo 24. Quero deixar aqui para vocês aberto, se você gostaria de estudar alguma coisa, nós estamos querendo dar uma cara bem objetiva para essa celebração da nossa igreja, então tem aí o WhatsApp da igreja, se você quiser estudar alguma coisa nas quartas-feiras, esse culto, ele é um culto de gratidão, é um culto de oração e é um culto de estudo bíblico. Então, se você tem interesse em estudar algum tema bíblico, você pode postar aí que a gente vai ver a possibilidade de podermos estudar juntos. A gente geralmente tem estudado temas que são compridos, mas nós podemos estudar temas mais curtos, enfim, fica aí a oportunidade para você compartilhar conosco e participar conosco de uma maneira maior e melhor, tá bom? Hoje nós vamos para Provérbios, capítulo 24. Eu não separei um versículo específico, mas eu quero ler somente o versículo 1, para a gente começar aí iniciando o nosso estudo. E o Provérbios 24, versículo 1, ele vai nos dizer as seguintes palavras: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Versículo 2, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. No caso aqui, nessa outra versão da Bíblia que eu estou usando, ele diz, os seus lábios falam a malícia. A gente vai orar mais uma vez, e aí depois nós vamos começar a estudar. Deixa sua Bíblia aberta aí, ok? Senhor, muito obrigado por tudo que já experimentamos. E eu peço ao Senhor que fale conosco nesta noite, através da tua palavra, através do estudo da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, queridos. Provérbios vem acontecendo já há alguns meses aqui na nossa igreja. Uma vez ou outra o pastor dá uma paradinha para a gente abordar outros assuntos, mas a gente está aqui já no finalzinho deste livro. O Provérbios, capítulo 24, é o último capítulo que Salomão escreve, tá? Depois do 24, nós vamos ter a continuação aí de Provérbios, mas já são provérbios que não são de Salomão, foram escritos pelos homens de Ezequias, tá? Semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas a gente termina aqui no capítulo 24 as palavras de Salomão. E aqui no capítulo 24 nós vamos encontrar um confronto que Salomão faz, tá? Ele vai falar e vai nos confrontar através de duas questões. A primeira é o problema da inveja, tá? E do homem querer ser aceito pelos outros. E a segunda questão, ele desafia o homem a construir sua família com sabedoria e com conhecimento. Então, a intenção nesta noite é observar no texto, nos versículos de 1 a 7, 6 ações. Eu coloquei 6 ações do pai sábio, né? Mas eu vou dizer da família sábia. Eu acho que a gente pode estender isso um pouco mais, tá?
Então, eu quero parar para destacar com os irmãos essas 6 ações. Tá? A gente voltar lá no texto, capítulo 24, no versículo 1 e 2, nós vamos encontrar aí a primeira ação de pessoas que querem construir uma família segundo a sabedoria. Observa comigo que o versículo vai falar de 2 questões aí. A primeira está lá no início do versículo 1, que diz assim: não tenha inveja dos homens maus. E a segunda, já logo em seguida, nem desejes estar com eles. Né? Engraçado que o Salomão começa a falar sobre inveja, né? E se a gente pudesse entender o que é inveja, a gente poderia entender ela pelo contrário. O contrário da palavra inveja é contentamento. Contentamento é você ficar feliz com aquilo que você tem. A inveja é aquele sentimento de que você nunca está feliz com o que você tem e está sempre olhando para o que o outro tem e querendo o que o outro tem. Né? E esse é um grande mal que se passa na vida de homens. E o Salomão vai chamar essa situação de inveja, tá? Mas ele vai dizer que esta inveja está relacionada com homens maus, né? Quem seriam esses homens maus? Os homens maus seriam aqueles homens que estão longe da vontade de Deus. E ser conhecedor de homens maus é o primeiro passo que a gente tem para querer invejá-los. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa no homem mau, aqui, segundo o contexto da Bíblia, aquele que está longe do Senhor, a gente vai ver que esse homem mau, ele vai se tornar segundo, tá? Observem aqui meu dedinho, tá? Entre aspas, segundo as normas do mundo, um homem que sempre vai levar vantagem em tudo, tá? Um homem que é sempre visto como um homem vencedor, um homem que alcançou, né? E a Bíblia, o apóstolo Paulo, fala lá em Romanos 16, 19, as seguintes palavras: eu quero que você seja sábio no que é bom e inocente no que é mal. E esse versículo, ele faz uma ligação muito clara com as palavras de Salomão, porque o que Salomão está falando é assim: não tenha inveja dos homens maus, nem desejem estar com eles. A gente vai reconhecer os homens maus no dia a dia nosso, em vários locais. Mais uma vez, lembrando, os homens maus são aqueles que vivem longe dos conceitos divinos, tá? Muitas vezes nós acabamos nos habituando até a conviver com esses homens maus, e é isso que o Salomão está chamando a atenção, e às vezes acabamos sendo influenciados por esses homens maus a ponto de invejar, de querer ter aquilo que esses homens maus têm. Só que a gente precisa lembrar que esses homens maus chegaram onde chegaram, ou alcançaram aquilo que eles alcançaram, porque eles construíram isso de uma maneira errada, uma maneira longe da presença de Deus. E isso, esses homens maus estão, como eu estava dizendo, cercados, ou estão ao nosso redor. A gente vai encontrar esses homens maus quando a gente assiste televisão, a gente vai encontrar esses homens maus quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está estudando ou conhecendo a história de algumas pessoas, né? Eu, quando estava preparando a palavra aqui, eu me lembrei de um homem mau.
um homem mau que foi admirado pelo mundo durante muito tempo e que ele mostrou a sua cara e o seu jeito mau agora para o mundo há pouco tempo. O nome desse homem mau é Donald Trump. Donald Trump foi, hoje não é mais, mas é um grande detentor de muito dinheiro e de muitos bens, mas a gente começou a enxergar um pouco mais de Donald Trump quando a gente começou a chegar mais perto dele, e quando ele assume o governo dos Estados Unidos, e vê que as ações dele são ações em que ele pensa somente nele. Então, a gente pode dizer hoje, e às vezes eu converso com algumas pessoas sobre o Donald Trump, e aí eles dizem assim, ele é muito ruim, mas ele deixou os Estados Unidos numa condição econômica muito boa. Mas a que custo isso aconteceu? Quanta balbúrdia, quanta dificuldade, quantas situações, e agora começaram a pipocar, quantas coisas desleais para com o próximo o Donald Trump levantou. Isso me faz lembrar um texto que o Paulo escreveu também lá em Filipenses 2,15, e ele disse que a gente pode ligar com a ideia da inveja do homem mau a essas palavras de Paulo, que diz assim, para que se provem irrepreensíveis e inocentes filhos de Deus, acima de qualquer censura, no meio de uma geração perversa e pervertida, entre os quais aparecem como luzes no mundo. O que Paulo está chamando a atenção aí é que nós, como conhecedores, como pessoas que temos uma relação com Deus, nós precisamos ter uma vida irrepreensível, não é? Quando a gente começa a contemplar, a endeusar essas pessoas más, que começam a alcançar alguns patamares na vida de maneiras ilícitas, a gente começa a perder a noção do quanto essas pessoas são más. E o que o Salomão está chamando a atenção é o seguinte, olha, atente para essas pessoas que são más e não deseje estar com eles. É a segunda parte do versículo, né? Porque a gente olha assim e fala, poxa, essa pessoa conseguiu chegar nessa situação, por que eu não consigo? Né? Nós não conseguimos porque nós somos pessoas tementes a Deus. Nós somos pessoas que caminham por outros caminhos. E nem sempre o caminho que essas pessoas más tomam, nem sempre, não, sempre, são caminhos que nos afastam de Deus. Tá? O homem que vive uma vida piedosa, uma vida que quer estar com Deus, ele não tem pretensão nenhuma de alcançar patamares como o homem mau. Então, primeira ação que a gente precisa ter, e a gente aprende com Salomão hoje, é que a gente não deve invejar e nem querer estar perto de homens maus. Tá? A segunda ação, agora ele começa a falar da construção de uma casa, ele vai falar que essa ação, ela precisa, quando a gente for construir a casa, construí-la com sabedoria. Tá? Quando Deus pensa no homem, ele pensa no homem e dá uma característica ao homem de ser construtor. Tá? Onde o homem está, ele, até para que ele viva uma vida em todos os seus aspectos, ele constrói ações, ele constrói projetos, ele constrói casa, ele constrói lar. Nós estamos sempre querendo construir alguma coisa. Obviamente que neste processo da nossa construção, nós precisamos entender que essas construções precisam ser usadas com a palavra que o Salomão repete várias vezes no livro de Provérbios, que é a sabedoria. Né? E a gente já estudou que a sabedoria não é algo que se adquire com
conteúdos apenas de conhecimento, mas com conteúdos de expressões que vêm do próprio Deus. São princípios de Deus para a nossa vida. Construir com sabedoria, portanto, é entender e considerar Deus neste processo de construção. É entender e considerar os princípios que Deus tem para nós. A forma como Deus nos coloca, nos dá condições para que a gente use como ferramenta para construir quaisquer que sejam os nossos projetos. E aonde a gente vai encontrar isso? Nós vamos encontrar isso na Escritura Sagrada. Nós estamos falando desta sabedoria agora. A gente acabou de ver que uma ação é que a gente não deve invejar e nem querer andar com um homem mau, com um homem que está longe dos preceitos de Deus. Agora a gente está entendendo que para a gente construir os nossos projetos, para a gente construir a nossa casa, nós precisamos buscar em Deus as estruturas, as ferramentas e os materiais para a construção. E isto significa que Bíblia Sagrada, deixa eu até erguer ela aqui para você enxergar, precisa fazer parte do nosso princípio de vida. Precisa ser constantemente considerado em todas as nossas decisões, em todos os nossos planos, em todas as nossas expectativas. Isso é que vai proporcionar a nós a possibilidade de desfrutarmos da sabedoria de Deus. E tendo a sabedoria de Deus dentro de nós, nós vamos ter recursos necessários sempre para darmos bons passos, para edificarmos bons projetos. Quero lembrar aqui um texto de 2 Timóteo 3,16, bem conhecido nosso, que diz assim, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é proveitosa para repreensão, para correção, para instrução e para doutrina na justiça. Portanto, as Escrituras são todo o subsídio que o homem precisa para elaborar os seus planos. A terceira ação está lá no versículo 3, onde diz assim, um pai sábio estabelece sua casa com entendimento, e com o entendimento ela se estabelece. O entendimento, ele é diferente da sabedoria. O entendimento significa conduta cuidadosa e ponderada. Ponderada nos leva à ação da sabedoria. Então, se eu estou cheio da sabedoria, do conhecimento de Deus, daquilo que Deus tem para mim como melhor, todas as vezes que eu for tomar alguma ação, eu vou ponderar, eu vou comparar se aquela ação que eu estou tentando ter tem a ver com aquilo que Deus propõe para mim. E o que o Salomão está dizendo é, um pai sábio, e aqui vamos substituir a palavra pai, mas um homem ou uma mulher sábia estabelece a sua casa, constrói os seus planos, à medida que entende, à medida que tem uma conduta ponderada, à medida que sempre confronta as suas ações com aquilo que tem de entendimento a respeito de Deus. O homem de entendimento é aquele que faz distinção, que não aceita tudo como sábio ou como bom, mas é aquele que guia o seu caminho na presença e nos preceitos de Deus. A quarta ação está lá no versículo 4, quando ele diz assim, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis, tá? Então, a ação aqui é que um pai sábio, que uma mulher sábia, que um homem sábio, para que ele possa caminhar e construir os seus projetos, os seus planos e a sua casa,
ele precisa encher essa casa, os aposentos da sua casa, com riquezas preciosas e agradáveis. Aqui, o que Salomão está nos chamando a atenção é as coisas que o conhecimento, que a sabedoria competente traz. Quando eu tomo as minhas decisões, quando eu faço ações para funcionar os meus negócios, a minha vida, a vida da minha família, segundo aquilo que Deus traz para mim, eu estou enchendo essa minha ação com as riquezas, com os bens preciosos, com aquilo que agrada ao Senhor. Quando a gente pensa numa casa e no seu funcionamento, a gente vai entender que essa casa ela pode estar cheia de tesouros, tesouros que a gente acha que são importantes para a vida, mas que são passageiros. E se a gente usar o linguajar bíblico aqui, a gente vai dizer mundano, tá? E esses tesouros, eles causam satisfação, mas uma satisfação muito pequena. É aquela satisfação que logo em seguida traz acompanhada dela um vazio. Mas se a gente encher as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas formas de ser e de existir com as riquezas do céu, as nossas ações vão ser ações calorosas, vão ser ações que provocam em nós vida verdadeira, tá? Essas riquezas, elas vêm da plenitude da minha relação com Jesus, daquilo que eu vou absorvendo e vou experimentando diariamente nas minhas experiências com Jesus. E eu queria parar aqui, para fazer algumas perguntas para você, até para uma autoanálise. A primeira é, quais são os sons que têm enchido a sua vida? Que tons de voz podem ser ouvidos na sua vida? Quais imagens preenchem a sua vida? Que tipo de imagens de internet, TV e filmes são trazidos para a sua vida? Que tipo de livros estão disponíveis para a sua vida? Um lar, uma vida edificada em Deus, é uma vida que leva em consideração essas perguntas a partir do prumo chamado Deus. Esses tesouros raros e agradáveis é que precisam fazer parte da nossa vida. E eu lembro que esses tesouros podem ser comparados com o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que produz amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eles é que vão fazer diferença. Existe uma quinta ação, e está lá nos versículos 5 e 6. E essa quinta ação está relacionada que, uma vez que eu quero edificar uma casa, uma vida, eu preciso procurar o melhor conselho. E quando eu procuro o melhor conselho, eu entendo que esse é um conselho forte. Olha só o que diz lá os versículos 5 e 6. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Agora, na pandemia, eu sempre tenho chamado líderes ao meu redor para as minhas decisões. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Na segunda-feira, eu coloquei para alguns líderes a necessidade de nós continuarmos como igreja fechados ainda, e aí houve uma certa unanimidade inicialmente. Quando eu percebi
que a gente ia ter aquela unanimidade ali, eu estendi para um grupo de líderes maiores, que são todos os líderes da igreja. E aí, no meio disso, um dos líderes da igreja levantou a possibilidade de nós estendermos isto para a igreja. Né? E foi isso que nós fizemos, foi esse o caminho. Né? E em todos os momentos, o que nós vimos foi uma consciência muito afinada. Todos puderam dar os seus conselhos e todos deram o mesmo conselho. E o conselho é: vamos ser prudentes e esperar um pouco mais. Então, a pesquisa que a gente fez, só para vocês terem ideia, 25% apenas dos conselheiros, que são os membros da igreja, os que participaram da pesquisa, votaram que nós deveríamos voltar a ter reuniões presenciais. Mas de uma forma esmagadora, com 75%, portanto, 3/4 dos membros da igreja disseram: não, nós vamos continuar fechados. E isso sem nenhum tipo de influência minha. Os únicos que tiveram foram os líderes. Tá? E, num segundo momento, quando alguém levantou a hipótese de serem consultados outros. Sabe o que significa isso? Que nessa multidão de conselheiros, conforme o texto diz, há vitória. E eu posso dizer uma coisa para os irmãos: eu estava muito preocupado, porque eu sei da ansiedade de todo mundo voltar, eu sei do que se diz aí fora: eu tomo ônibus, eu vou trabalhar, eu estou em todo lugar tendo contato com o vírus, por que não na igreja? E mais uma vez, como profeta do Senhor, como líder espiritual de vocês, e agora eu falo como líder espiritual da igreja, de que ainda não é hora mesmo. Porque a igreja precisa ser um lugar de segurança, inclusive para a nossa saúde. Talvez pessoas possam chegar lá infectadas e infectar outros que pensam diferente desta forma. Então precisa haver uma unanimidade. E graças a Deus, neste momento, nossa igreja está unânime em dizer: não é o momento para reabrirmos. E isso torna da nossa vida como igreja, torna da nossa vida como pessoas fortes, pessoas sábias, pessoas que procuram entender realmente aquilo que Deus quer. Tá? Olha só que Jesus diz lá em Mateus 10, 19 e 20. Ele disse assim: quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por vós. O que a gente está entendendo e pode entender aí é que nesta multidão de conselheiros, quem falou não foi o pastor, não foi o irmão, mas foi Deus. E isso nos torna fortes. E o que eu tenho para dizer para você, irmão, você que está ansioso para voltar presencialmente, eu também estou, tá? É que Deus, no momento dele, vai conceder que isso aconteça. Deus está nos poupando de males maior. Nós vivemos aí, em algumas famílias, o transtorno de ser tocados por essa doença, e graças a Deus, nós não tivemos nenhuma família com perda de Covid, e no nome de Jesus, nós vamos chegar até o final dessa pandemia sem perdermos ninguém por Covid. Porque Deus tem sido fiel, Deus tem nos ouvido, Deus tem sido zeloso, Deus tem nos abençoado, né? De N maneiras. Então, se nós queremos edificar a nossa vida, edificar a nossa casa, a ação deve buscar a multidão de conselhos que podem acontecer com pessoas que estão ao nosso redor e que pode acontecer e acontece através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos aconselha a caminhos, ok? A última ação
Mais uma vez, Salomão fala lá no versículo 7 sobre a sabedoria. Ele diz assim: a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. Na porta não abrirá a sua boca. Esta ação aí é uma ação que fala a respeito de uma comparação com o tolo. O Salomão fala assim, ó, o sábio age por essas maneiras, mas o tolo, ele sempre vai dizer que essas ações, as quais você está tomando, segundo os conselhos do Salomão, elas são ações que levam à frustração, que não trazem entendimento, que trazem indiferença, que trazem canseira, que trazem divisão. E o que o Salomão está dizendo aí no final do versículo 7 é o seguinte: a sabedoria é demasiadamente alta para o tolo. O tolo nunca vai entender as tomadas de decisões sábias. Tá? Nunca vai entender. E por isso sempre vai ter divergência. Mas graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma igreja sábia. Tem sido uma igreja que entende em todos os seus requisitos de ser igreja, de sermos pessoas que têm sonho, de sermos famílias, que optam sempre pela busca da visão, da direção de Deus. E quando os homens escolhem edificar as suas casas, as suas vidas, com materiais vindo dos céus, esses homens alcançam sucesso em todos os seus desejos. Por isso, o Provérbios 24 nos revela essas técnicas, esses materiais, para que a gente possa estar construindo as nossas vidas, as nossas casas, construindo com contentamento, construindo com os padrões divinos, usando sempre da sabedoria celestial, implementando práticas de entendimento segundo a vontade de Deus e buscando a aquisição de conhecimento que vai nos fazer úteis para aquilo que nós nos propomos a viver, que é viver segundo a vontade do Senhor. Sabe qual que é a minha oração nessa noite? A minha oração nessa noite é para que nós, todos os dias, busquemos sabedoria. Se tem uma coisa que a gente tem aprendido aqui no livro de Provérbios, é sermos sábios. Ou se nós não temos aprendido, temos sido chamados à atenção. A todo momento parar para olhar aquilo que Deus tem a nos oferecer. E esse deve ser o propósito da nossa igreja, em todo momento. Esse deve ser o propósito da sua vida em todo momento. Ainda que a gente seja confrontado, ainda que a gente seja irritado, ainda que a gente fique bravo, e isso serve para mim também. Quem estava mais perto de mim ontem sabe do que eu estou falando. Nós precisamos entender, buscar, viver e esperar pelas ações de sabedoria que Deus tem para nós. E eu louvo a Deus, porque nós, em nossa grande maioria, como igreja e como servos de Deus, temos buscado isso. Que Deus continue a promover em nós sabedoria em todas as nossas ações, pessoais, relacionais ou como igreja. E que a gente possa experimentar, como temos experimentado sempre, o melhor do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor, depois eu volto para orar e a gente encerrar nossa celebração dessa noite. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, aqui me preocupa com a aflição, e com
tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta a paz, não há espaço para confusão. Para que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quer entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus conceda um restante de semana na graça do Senhor. Nos vemos. O pastor está por aí. Nós nos vemos nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Se cuide. Nós ainda estamos em dias bem complicados. Se cuide, a vacina está chegando. E se Deus quiser, mais alguns dias nós poderemos estar aí juntos mais uma vez, ok? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai bendito, eu quero ainda interceder pela família da Cláudia, pelo parente que perdeu lá. Que o Senhor conforte a todos. Quero pedir por aqueles que precisam, ó Pai, de levar o pão para sua casa, estão sem trabalho. Que o Senhor abra portas de emprego. Que o Senhor continue a nos abençoar como igreja, continue a nos sustentar, continue a prover aquilo que nós precisamos. Que todos os teus filhos possam ser abençoados de forma tremenda. Continua a ficar conosco, nos guarde de todo mal. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe. Um beijo no seu coração e fique na paz.